Senhoras e senhores, muito boa noite. Iniciando mais um episódio do Fala Guará Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast, tá? Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Facilite Consignado, a parceria ideal de servidores públicos. Então, se você é servidor público, especialmente servidor do governo do estado de Pernambuco, que tem imagem consignável, a Facilite é a parceria ideal, pronta para acionar as suas demandas financeiras, tá? Também é um oferecimento da Aruan Bebidas, que fica situado aqui em Garanhuns, inclusive, trabalham com delivery e da Comando Rastreamento, a única empresa de proteção veicular do interior do estado que ostenta a marca de 100% dos veículos roubados ou furtados recuperados. Lembrando que eu também faço parte da Comando Rastreamento e eu garanto, se roubar, a gente vai buscar. Então, sem mais delongas, hoje estamos a receber um convidado mais que especial, tá? Um cara que eu tenho grande admiração, um cara extremamente versátil, enfim, ele milita em várias frentes, um empreendedor nato. Temos a alegria de receber o Elvis Amâncio. Elvis, muito obrigado por ter aceito o convite, tá? Para nós é uma alegria imensa tê-lo aqui. Eu quem agradeço, Jefferson, pelo convite. Para mim é uma honra sentar aqui nessa cadeira e falar nesse microfone onde tanta gente boa já passou. E uma honra receber esse convite de vocês para nossas conversas quando a gente tem a oportunidade são sempre boas e produtivas e eu tenho certeza que essa não será diferente. Muito obrigado, agradeço demais a confiança. Eu costumo brincar sempre que quando a conversa é entre amigos, ela flui de forma muito espontânea, o papo tende a ser muito produtivo realmente. Mas, Elvis, me diz uma coisa, qual que é a tua idade, qual que é a tua origem? Tu vem de uma família modesta, de uma família abastada? De que cidade tu vem? Jefferson, eu tenho 27 anos de idade, sou de 98 e esse ano completo 28, mas sou de uma família. Gosto muito de ostentar essa origem. Filho, neto, bisneto, tataraneto de agricultores lá do Sítio Cruz, aqui no município de Garanhuns, uma localidade rural que fica no território do distrito de Miracica, ali na divisa já com o município de Paranatama. Natural, nascido e criado em Garanhuns, onde cresci, onde finquei minhas raízes, onde estudei, lá no Sítio Cruz passei minha infância, minha adolescência e um bom pedaço da minha juventude. Depois fui buscando outros espaços e precisei ganhar o mundo. Mas minha mãe diz que eu nunca parei em casa, apesar de ter a minha cama, o meu guarda-roupa lá na casa deles, lá no sítio, né? Mas eu nunca parei em casa, sempre fui realmente um andarilho por esse mundo. Você sempre foi inquieto, então. Sempre fui inquieto. Na verdade, eu levava muita bronca do meu pai, porque eu com 12, 13 anos já queria trabalhar. E ele não queria, né, ele dizia: "Não, você tem que estudar, vai trabalhar pra quê com 12, 13 anos, vai arrumar nada com 12, 13 anos". Mas eu tinha aquela ânsia e dizia: "Não, pai, eu vou estudar, mas depois da escola eu vou arrumar alguma coisa para fazer". E era aquele sonho da comunicação, eu gostava muito de rádio. Tem um cara que eu me espelhava muito nele, que era Marcos Cardoso. Marcos foi minha referência primeira, assim, de comunicador. Eu escutava o programa dele na rádio, tinha aquela admiração. Eu lembro como hoje, na formatura na colação de grau da minha irmã, ela se formou em pedagogia na UPE, quem fez o cerimonial foi Marcos Cardoso. Olha, foi a primeira vez que eu vi ele pessoalmente, brilhoso. Olha, rapaz, Marcos Cardoso. Olha ali o cara que eu escuto pela rádio e Pixote, fui lá perguntar a ele: "Marcos, sou seu fã". Aí meu pai quem me levou, né, eu com vergonha: "Marcos, sou seu fã e tal, tenho o sonho de trabalhar no rádio, como é que eu faço?". E eu acho essa história, assim, eu gosto sempre de quando estou com ele, hoje tenho um prazer, a honra imensa, né, de apresentar algumas noites de festival de inverno ou de festival Vivo Garanhuns ao lado de Marcos Cardoso, poder ladeá-lo, para mim é uma grande honra, porque para mim é uma referência desde sempre. E aí quando eu perguntei: "O que é que eu preciso fazer para ser locutor de rádio?", ele podia dificultar, né, dizer: "Não, você tem que fazer um curso superior, não sei o quê", não, ele a resposta dele disse: "Só precisa gostar de ler, tem que ler muito, viu, leia muito". Veja, e aquilo foi um conselho que
me ajudou na comunicação, mas se eu quisesse seguir qualquer outra área, assim como a minha formação acadêmica, que é em direito, me ajudou. A leitura, o hábito da leitura, gostar de ler, e que ele deu aquele incentivo, eu achei muito massa naquele momento. Mas é isso, sou lá do Sítio Cruz, mão calejada. Quando eu digo isso perto do meu pai, ele fica bravo, olha para mim, ele não tá trabalhando na roça. Mas, mas eu ajudava ele, aprendi de fato a lida do campo, eh, e tenho muito orgulho disso, porque a minha família, apesar de ser uma família muito humilde, uma família de origens, eh, de poucas posses, mas sempre foi uma família de pessoas, homens e mulheres de bem, pessoas muito honradas. Eu tenho muito orgulho da história do meu pai, né, que é, além de produtor rural, claro, ele e também é servidor público, é agente comunitário de saúde, assim como minha mãe. Mas as duas famílias, tanto a família da minha mãe quanto a família do meu pai, são famílias humildes, mas de pessoas muito honradas, homens e mulheres de... Que chama muito minha atenção e da tua personalidade, do teu comportamento, é a gratidão. Você falou do Marcos Cardoso e deu para perceber aqui no teu olhar o quanto isso é sincero, o quanto isso é legítimo. E eu costumo dizer que a humildade, a gratidão é um desdobramento da humildade. E a humildade precede a glória. Não à toa que tua carreira, tua trajetória é um sucesso com tão pouca idade, apenas 27 anos. E hoje já é uma autoridade da comunicação, não só em Garanhuns, não só na Agreste Meridional, mas já é conhecido a nível Pernambuco, a nível Nordeste, quiçá a nível Brasil, né? E recentemente você esteve, inclusive, em um evento, se não me engano, em Brasília, correto? Isso. Perfeito. Mas vamos voltar para o início novamente, para que a gente não adiante muitas coisas, Elcio. Você sai de uma origem modesta na zona rural e subentende-se que o indivíduo que ele é formado ali na zona rural, ele é matuto, né? E aí você rompe com essa barreira cultural, né, da coisa do matuto, que também é muito bonito, é muito belo. Eu também sou um apreciador, inclusive minha origem também é rural. Mas como foi que se deu esse romper? Você foi para a cidade e você começou a experimentar uma nova cultura e aí enveredou de vez para a comunicação, ou você permanece ali na zona rural e começa a exercitar o trabalho de comunicador ainda morando na zona rural? Um pouco das duas coisas. Na verdade, eu acredito que o contato com a cultura urbana, ainda muito cedo, me ajudou a abrir um pouco a mente. Então eu tinha, durante a minha infância e adolescência, eu estudava aqui em Garanhuns, na cidade, lá no CMA. Foi onde eu fiz a minha formação ali do ensino fundamental. No ensino médio fui para o IFPE. Mas esse contato com com a cultura urbana mesmo, né, quando eu estava lá no sítio, mas quando chegava na escola, eu tinha os colegas que tinham, realidades diferentes da minha, e aí esse contato, né, com as culturas urbanas me ajudou a abrir um pouco a mente ali durante todo o período de formação, escolar. E ao mesmo tempo, eu, mesmo no ambiente diferente do meu ambiente originário, eu nunca me desprendi das minhas raízes. Então, assim, mesmo estando ali, eu nunca tive vergonha, eu nunca me desprendi da minha origem rural. Até brincava, eu mesmo brincava, né? Às vezes na escola, nas rodas de conversa, nas rodas de resenha, eu dizia, rapaz, me respeito que eu sou Dulce, né? Que era um termo pejorativo, né? Que as pessoas vinham com a intenção de me ofender. Ofender nada, que eu levava era na resenha e nunca neguei de fato essa origem. Sempre tive muito orgulho. É bem verdade que muitas vezes tinha coisa, tinha algumas falas que doíam, né? Que a gente acabava se sentindo ofendido, porque tinha gente que vinha com aquele intuito realmente de ofender, porque a gente tinha uma origem rural, ou porque a gente tinha uma origem mais humilde e a pessoa era mais abastada. Enfim, isso nunca me abalou. Então eu tive esse contato com a cultura urbana, né, com pessoas de mais posse,
E quando chegava no sítio de volta, né, pegava o carro de volta para o sítio, chegava em casa, almoçava e ia brincar com os meus primos, com os amigos, jogar bola lá no sítio, na estrada. Então eu tinha esse contraste, né, tanto a realidade de estudar num colégio particular, numa escola religiosa, pela manhã, e à tarde voltar para a minha origem e para o meu cantinho lá no Sítio Cruz. Então, essa minha formação cultural, eu bebi, na verdade, dessas duas realidades. E o furar a bolha foi muito por conta da formação acadêmica. Eu acho que um momento muito importante de virada de chave, na minha vida foi quando eu acidentalmente, eu vou dizer assim, eu fui para o IFPE. Eu estava no CMA e passou um pessoal lá fazendo o convite para fazer o vestibular do IF. Eu nem sabia o que era aquilo direito, mas eu digo, eu vou fazer. Fiz, passei. Meu pai insistiu que eu não fosse para a escola nova, para o IF. E eu disse, mas eu quero ir, eu vou. Ele disse, você quem sabe, agora depois que for, não volta mais. Aí eu fui. E de fato, o primeiro ano lá no IF foi muito dificultoso, mas depois eu aprendi a me adaptar ao ritmo muito complicado, né, do ensino do Instituto Federal e de fato é um sistema totalmente diferente, isso de forma positiva eu estou falando. E ali, né, foi onde eu fui realmente tendo contato com outras coisas que foram enriquecendo o meu arcabouço cultural, me fazendo pensar fora da caixa e me deram, acho que a força que eu precisava, a força interior que eu precisava para de fato me reconhecer o meu lugar no mundo, né, e assumir de verdade quem eu era, com as minhas raízes, com tudo que tinha me formado até ali. Então, foi essa virada de chave e ainda muito novo, já trabalhava com comunicação lá no sítio, fazendo locução de carro de som nos torneios de futebol amador que tinha lá perto de casa. Ganhava nada, mas tinha aquele prazer de estar ali. E a partir daí, as oportunidades começaram a surgir. Mas é assunto para mais para frente. Perfeito. Então, no ambiente rural, o teu principal, digamos que ídolo, né, aquele que te apresentou a comunicação foi o Marcos Cardoso. Nesse ambiente acadêmico no IFPE, existiu alguém que também te deu um estímulo e o complemento. Eu acredito que o pior dos medos é o medo do julgamento alheio. Perfeito. E quem trabalha com comunicação se expõe muito ao julgamento alheio. Em que medida, quanto isso te incomodou durante a tua formação? Quando ainda muito jovem, você é jovem, mas naquela época era bem mais jovem ainda. Veja, ao mais ou menos 13 anos de idade, foi quando eu comecei a fazer esses trabalhos, que não eram trabalhos, na verdade, para mim eu não encarava como um trabalho, né? Sim, Era meio que uma diversão. Lá nos carros de som do Sítio Cruz e das localidades vizinhas. Quando eu fui para o IFPE, eu sempre fui aquele cara da galera que gostava de jogar bola, por mais que não soubesse muito bem, mas gostava de jogar bola. Eh, Se tivesse uma roda de pagode, eu estava no meio, batendo palma, tocando alguma coisa. Se tivesse um forró, eu estava no meio tocando triângulo, cantando, fazendo alguma coisa. Então, assim, eu sempre fui o cara da galera. Participava do Grêmio Estudantil. E aí, a gente, na resenha, eu e uns colegas, a gente gostava juntava a turma da vaquejada, né, na escola, e gostava de cantar toada, assim. Toada que já existiu, né? E uma vez o IF foi fazer uma homenagem ao mestre Gonzaga de Garanhuns. Eu, particularmente, não sabia nem quem era. Era um jovem de 14 para 15 anos de idade. E aí, nessa homenagem, uma professora chamada Alda, ela era coordenadora, na verdade, lá do IF, ela
foi na sala, me chamou, tive até medo. Digo: "Rapaz, o que foi que eu fiz agora, hein?" Aí ela disse: "Olha, é porque a gente vai ter o fórum de", não sei se era de meio ambiente, era o Fórum da Paz, a inauguração do Fórum da Paz. Os institutos federais criaram meio que um programa dentro dos campos para promover a cultura de paz dentro do ambiente escolar. E aí esse Fórum da Paz na inauguração, no lançamento, evento de lançamento, eles iam fazer uma homenagem a Gonzaga de Garanhuns, que é um grande cordelista, depois se tornou meu mestre, mas eu não conhecia naquele momento. E aí ela disse: "Olha, a gente queria que você fizesse uma poesia sobre essa promoção da paz." E como foi que eles descobriram a poesia? Eles sabiam que eu gostava de cantar toada. Ela disse: "A gente queria que você fizesse um cordel." E eu sabia que danado era cordel, né. Eu sabia, entendia a estrutura na minha mente, porque eu cantava as toadas, né, os repentes, conhecia as músicas, mas quando ela me pediu para fazer o cordel, aí eu perguntei: "E o que é cordel?" Ela foi me explicar. Então quando ela me explicou que o cordel, aí eu disse: "Ah, eu conheço isso aqui, é que nem toada, né, só que escrita e lida em vez de ser cantada." Aí ela disse: "É mais ou menos isso." Eu disse: "Deixa comigo, que eu faço." Ela falou comigo, eu acho que um mês antes do evento. E aí o tempo foi passando, ela me via e dizia: "E o cordel?" Aí eu: "Rapaz, tá quase pronto." Mentira, tinha nem começado. Uma semana antes ela: "E o cordel?" Eu disse: "É surpresa." Não tinha nem começado. Quando foi no dia do evento, ela foi lá na sala de manhã e disse: "Eu quero ver o cordel, viu, para você poder apresentar na frente de seu Gonzaga, tem que estar o negócio organizado." Eu digo: "Espera aí que eu vou lá na sua sala, estou fazendo uma atividade aqui, chego já." Quando ela saiu, eu digo: "Meu Jesus, esqueci de fazer o negócio da mulher." Corri para a biblioteca, peguei o dicionário Aurélio dessa grossura, coloquei em cima da mesa e comecei a escrever. E sem entender as estruturas de métrica, as chamadas sílabas poéticas. Depois eu fui estudar, aprender tudo isso, me aprofundar. Mas naquele momento eu não sabia. E sem saber, sem conhecer as técnicas, sem conhecer a teoria, fui lá e fiz, acho que um poema com umas 8 estrofes de sextilha ou septilha e apresentei. Fui aplaudido. Quando terminou, seu Gonzaga veio conversar comigo: "Eita, rapaz, que coisa boa, um cordelista novo." Eu digo: "Eita, cordelista, vai já tem um título, ó, cordelista", sabia nem o que era. E aí, a partir daí, foi quando eu entendi que eu tinha um dom que eu não sabia que tinha. Gostei daquilo e comecei a praticar. Foi aí que surgiu, veja, no incentivo de uma coordenadora, de uma professora, que eu descobri um dom, talento, que era a poesia. Então, muita gente diz: "Rapaz, eu queria que você me desse umas aulas." E eu digo sempre: "Pobre de mim, que não consigo ensinar aquilo que não aprendi, que ninguém nunca me ensinou", né. Eu depois fui aprender sobre as estruturas, né, poéticas. A gente tem a décima, a gente tem a septilha, a gente tem a sextilha, a gente tem os sonetos, a gente tem o galope à beira-mar, enfim, são diversas estruturas poéticas, as quadras, que a nossa poesia popular nos dispõe, mas que eu só fui conhecer tudo isso, a questão da quantidade de sílabas poéticas que são diferentes das sílabas convencionais. A gente aprende a separação na escola, tudo isso eu fui aprender depois. Mas se você me pedisse para fazer uma poesia, eu fazia e ela saía perfeitinha dentro daquelas estruturas que já existiam e que depois que foram estabelecidas pela língua portuguesa. Então, aquela professora, eu poderia dizer que ela me fez um incentivo que, a partir daquele incentivo, eu descobri um talento que até hoje faz toda a diferença na minha vida, né, que é notado por onde eu passei e por onde eu passo. E eu tenho certeza que lugares
por onde ainda passarei. Mas, se eu fosse aqui listar, eu digo de Alda, porque foi realmente ela que me fez esse incentivo da questão da literatura de cordel, da poesia, da declamação. Mas se eu fosse citar aqui os professores que acreditaram em mim, são muitos. Assim como os que não acreditaram também, né? E que, por não acreditar, me incentivaram. Ainda bem que eles existem, né? Ainda bem que eles existem. Isso também motiva, né? Não é sobre o que acontece, mas como reagimos diante do que acontece. Perfeito. E eu acredito que a questão a validação, ela tem que vir de dentro, né? Você tem que acreditar em si, tem que, enfim, enxergar valor. E o curioso, você falando sobre essa questão da literatura de cordel e a surpresa do Gonzaga de Guimarães quando disse um novo cordelista, né? Porque é uma cultura que está, sim, em decadência. Nós temos pouquíssimos cordelistas jovens. Nós tivemos até recentemente aqui o privilégio de receber o Mago Poeta também. Uhum. Ele tem muita poesia veiculada, enfim, na mídia. Alguns cantores replicam essas poesias dele. E o episódio dele foi um sucesso e eu notei que existe sim, assim, um apego, um afago, uma valorização, porque isso é a marca da nossa cultura, a cultura nordestina. É uma cidade, por exemplo, feita São José do Egito, isso é mais comum. Aqui em Garanhuns nem tanto, então você vem para trazer também para Garanhuns essa necessidade, digamos assim, esse olhar especial para a poesia, para o cordel. Elvis, hoje em dia você também tem essa coisa da poesia do cordel como uma profissão também, você consegue monetizar através disso. Veja, eu particularmente nunca gostei de vender Sim, as minhas poesias. Agora, é bem verdade que é algo que chama muito a atenção, por exemplo, no meio que eu trabalho, eu vou te dar um exemplo de como eu não vendia poesia, mas eu aprendi a agregar e gerar valor sim, financeiro a ela. Logo depois que eu comecei, que eu aprendi, né, que eu descobri que tinha esse dom, esse talento, eu recebi o convite para fazer umas poesias para um políticos lá em Paranatã. E não era pra ter falado, mas não tem nada não. E aí fui fazer esses eventos. Na verdade era para fazer as poesias e tal, falando bem dos caras, tudo bem. Eu disse: "Top, top, vamos lá, vamos fazer". No meio, era uma pré-campanha eleitoral, no meio da pré-campanha eleitoral, os caras precisaram de um locutor. E, assim, não era o locutor e tal, era um menino de 15, 16 anos, mas que tinha aquela experiência no carro de som. E aí, meio atrevido, eu disse: "Rapaz, eu topo, eu faço". "Não, mas a gente tá procurando um locutor, não sei o quê". Eu sei que eles procuraram, não acharam e disseram: "Se não tem tu, vai tu mesmo". "Se garante", eu digo: "Me garanto". Fui apresentar os eventos, eram eventos políticos, teve até um negócio de umas quadrilhas lá na época. E ao invés de eu convidar, a minha voz ainda em formação, ao invés de convidar os políticos para falar com o nome dele, por exemplo, vamos convidar agora pré-candidato, Egildo, pré-candidato Jefferson. Não, eu fazia uma poesia contando a história de Jefferson. E no final eu dizia: "E agora com aplausos recebamos o amigo Jefferson", e todo mundo batia palma. Não sei se para o poema ou para o candidato, mas batia, né. E aí ele sentia, o ego dele ia lá para cima. Enfim, e aí eu coloquei isso como um diferencial no meu trabalho como comunicador, como mestre de cerimônias, como locutor, vamos dizer assim. Então a poesia, ela talvez nunca me deu dinheiro diretamente. Até já deu, não vou negar para você que nunca, o pessoal às vezes: "Olha, fulano tá fazendo aniversário, tem como tu fazer uma poesia? Eu vou te mandar um resumo aqui da história dele, quanto é?". E aí eu faço, cobro lá um valor simbólico, mas enfim, não é algo que eu tenho na minha biografia do Instagram dizendo: "Faça sua poesia personalizada comigo", não, sabe, porque não é algo que eu a poesia,
Eh, eu Natália, minha esposa, sabe como é que acontece. Às vezes eu passo um mês e meio, 2, sem produzir nada depois. E do nada eu tenho uma raiva, eu tenho um um ápice de alegria, né, algo que me deixa muito feliz, ou algo que me deixa muito triste, ou algo que me deixa muito irado, e aquilo dali brota uma poesia, Isso aí, surge a inspiração para surge a poesia. inspiração. Então, para mim é muito assim, muito natural. Houveram períodos de deserto, onde eu passei muito tempo sem produzir nada, sabe, meio que esquecido, aquele talento adormecido como uma brasa coberta de cinzas, e aí do nada alguma coisa chegava e assoprava aquelas cinzas e a brasa se avivava de novo dentro de mim, e ali surgia alguma poesia, surgia alguma coisa linda, né, que Deus me dava como inspiração. Agora, eh, em relação a essa questão da monetização, sempre foi assim, de forma muito natural. Eu sempre usei a poesia para agregar no meu trabalho como comunicador. E do meu trabalho como comunicador, eu posso dizer que vivo, né? Não só como comunicador, temos também outros trabalhos, a gente também desenvolve outras atividades, mas é o que me dá, eu digo sempre que é onde eu me realizo, é quando eu estou no palco apresentando um evento. Já fiz reportagem para a TV, trabalhei na TV Jornal, já trabalhei no rádio, já trabalhei apresentando outras transmissões de TV, como você falou no início. A gente tem, graças a Deus, essa versatilidade, né, essa diversidade de dons, mas onde eu me realizo mesmo é quando estou no palco. E quando eu estou no palco, eu uso a poesia como forma de prender a atenção do público, né, de tornar a apresentação mais dinâmica. Isso digamos assim, não é uma monetização direta, não é que eu venda a minha poesia, mas ela me ajuda sim a ganhar dinheiro. Qual é o segredo da comunicação? Porque comunicação, de certa forma, é persuadir, né? Você convencer. Conversar é convencer. Eu costumo brincar que quando no diálogo não existe espaço para consenso, então não toque tambor para maluco dançar. É melhor que cada um siga o seu rumo, né? Então, você também é um vendedor. Quando alguém te contrata para fazer publicidade da empresa, do produto, do serviço, ele quer que você gere convencimento. Então, qual que é o segredo para convencer, para uma publicidade bem feita, bem sucedida? Eu diria que é a conexão, é conectar. É você, poxa, a gente tá tomando Coca Zero. A Coca Zero tá ali, Coca-Cola, zero açúcar, do tamanho do mundo. Por quê? Porque talvez eu queira ingerir açúcar, por isso eu escolhi a Coca Zero, senão eu teria escolhido a Coca normal. Então a marca precisou me convencer que eu posso beber ela porque não tem açúcar, caso contrário eu não beberia, entende? Então, do mesmo jeito é na comunicação. Nós temos a oportunidade de, através de algum canal de comunicação, falar com outras pessoas. E normalmente na publicidade ou na comunicação, esses meios permitem que nós atinjamos uma quantidade boa de pessoas. Com um veículo de massa como na TV, por exemplo, Sim. como eu já tive a oportunidade de apresentar diversos comerciais de TV para grandes empresas aqui da nossa região. No evento que a gente às vezes participa e tem 20 pessoas nos assistindo, mas aquilo ali é um canal onde a gente tem de conversar com as pessoas. Se eu tenho um produto ou uma pessoa para vender, para encher a bola, eu preciso fazer com que aquele produto, de alguma forma, ele chegue ao ouvido do meu espectador, chegue aos olhos do meu espectador como algo que ele precisa. Seja, por exemplo, a comunicação política, eu apresento um político, o agente público ou pretenso agente público, no caso das campanhas eleitorais, como a solução para boa parte
dos problemas daquela população a quem ele se dirige. Então, do mesmo jeito, é um produto. Preciso apresentar um produto conectando ele, a sua função, com a realidade fática, com a realidade cotidiana das pessoas. Porque se eu chegar, por exemplo, e disser que este copo, ele é feito de cristais, não sei da onde, que vieram nos navios e que a cristal com o qual ele foi produzido fez parte, né, da cristaleira da rainha de não sei da onde. Veja, isso não altera em nada a sua função, entende? Então, a pessoa que vai comprar esse copo diz: rapaz, isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida, eu vou comprar um mais barato que faz a mesma função. Então, eu preciso dizer, mas esse copo aqui, ele na sua casa, ele é mais fácil de guardar. Quando você bebe água nele, você não precisa segurar aqui, consequentemente, a água não esquenta. Olha aí já faz diferença, né? Então, já é diferente. Eu vou comprar esse copo, porque a água não esquenta. Olha, conectei, não é diferente? Sim, Então, é a forma de vender. Agora, produtos que ninguém tá nem aí. Se a água esquenta ou não esquenta, quer saber que a cristal é da cristaleira da rainha, não sei da onde, porque o sentido que aquela pessoa está buscando o produto já é outro. Então, uma coisa muito importante é você primeiro saber para quem você quer falar. Quem é? Para quem eu estou falando? Né? É para um público classe A, A2, B, B2, C, C2, D, D2, né? Ou é para um público mais com um nível acadêmico mais elevado, intermediário ou mais baixo. Então, é, é- o segredo da comunicação, eu digo sempre, está na conexão. E a gente aprende isso na escola. O ato de comunicar, a comunicação ela só acontece quando há compreensão. Se eu falo e você me entende, não importa se eu estou usando a norma culta da língua portuguesa, se eu estou falando todo errado, né? Se eu estou falando baixo, se eu estou falando alto, se você consegue me compreender, a comunicação aconteceu. Agora, o convencimento, você perguntou qual o segredo para convencer. Eu acredito que o segredo do convencimento está na conexão. É quando você entende, é, e conecta as pessoas através do humor, por exemplo. Tem comercial que é bem-humorado, tem comercial que é mais emocionante, mais emotivo, né? Tem comercial que prende pela curiosidade, tem comercial que prende pelo que gera algum desejo, tem os publicitários usam a questão do neuromarketing e por aí vai. Então, o segredo do convencimento, no meu ver, está na conexão. curioso, Elvis, que você consegue transitar entre vários setores desse mercado tão amplo que é a comunicação, a publicidade e o marketing. Você desempenha bem uma missão de repórter, por exemplo, em relação a matérias jornalísticas. Você desempenha bem a missão do indivíduo que vai vender um produto e também do marqueteiro político. Nesses vários campos de atuação dentro da comunicação, para ti, qual é o mais delicado, qual é o mais difícil? E mais, existe produto, pessoa que você já tenha se recusado a apresentar ao público? Veja, eh, inicialmente, respondendo a sua primeira pergunta em relação a qual o mais difícil, eu diria que a função de consultor político, de marqueteiro, ela é mais delicada. Porque quando eu estou apresentando um produto, por exemplo, eu tenho a oportunidade de, quando sou eu que construo o roteiro, eu apresento o roteiro para o meu cliente, ele vai dizer se aprova ou não antes daquele roteiro ser captado, ser gravado, ser editado e ir para o ar. Quando eu faço uma reportagem, por exemplo, e aí é um ponto que é interessante falar assim, eu sempre tive a curiosidade e a ânsia de fazer um pouco de tudo.
Então, eu sempre tive a curiosidade de saber como era fazer uma reportagem. Então eu fui estudar como é fazer uma reportagem, que é o gênero linguístico da reportagem, como é que se constrói. Da mesma forma que eu quis apresentar eventos, da mesma forma como eu quis apresentar vídeos comerciais, da mesma forma como eu quis eh, fazer entrevista de rádio, por exemplo. Enfim, então, eh, sempre tive essa curiosidade. E o marketing político, ele foi surgindo porque muitas vezes, eu comecei a fazer esse trabalho de orientação, né, de direcionamento para aqueles políticos com os quais eu trabalhava. E eu digo a você que que é de todos os que eu já fiz, é o mais difícil, porque se eu vou apresentar um evento, antes do evento, eu consigo fazer um estudo, eu escrevo um script, e quando eu chego lá na frente, no mínimo, eu vou ler o que está escrito no script, né, chamo a banda, chamo a a Uhum. a autoridade para falar, chamo para o palco e tá feito minha parte. É bem verdade que dos grandes diferenciais de quem trabalha com comunicação é a capacidade de improviso. Porém, ah, tem como fazer um script. No caso da comunicação, da consultoria política, né, que a gente, popularmente conhece como os marqueteiros políticos, nós temos a missão de fazer o trabalho de bastidor, né, tomar as decisões, de direcionar uma campanha eleitoral ou mesmo uma campanha publicitária quando é para o órgão governamental. Então nós temos uma responsabilidade muito grande e uma margem de erro muito pequena. Então, é como se o Elvis que apresenta o palco do Festival de Inverno, agora se transformasse no Elvis que escreve o script para o apresentador do Festival de Inverno, tá entendendo? Então, o apresentador, ele tem a responsabilidade de ir lá e executar o trabalho, mas ele executa o trabalho que o camarada, né, antes estruturou. Então, fazer essa estrutura, né, estudar pesquisas, a gente trabalha muito com dados, então pegar uma pesquisa eleitoral, saber interpretá-la da forma correta, usando, obviamente, técnicas que são estabelecidas, pelas autoridades daquele assunto. Então, a gente tem dentro da comunicação política, dentro do marketing político, pessoas que são especializadas, que são especialistas em pesquisas eleitorais, e a gente tem pessoas que são especializadas em mobilização eleitoral, outras que são especializadas em mobilização digital. A gente tem aqueles que são especialistas em produção e edição de vídeos, outros que são especialistas em roteiros, outros que são especialistas em apresentação de peças, outros que são especialistas em construção de discursos, outros que são especialistas em construção de imagem pessoal dos candidatos ou dos agentes públicos, e todo marqueteiro político tem que fazer um pouquinho de cada coisa dessa aí. Claro, tem aqueles que se especializam, que se aprofundam mesmo em cada tema desse, mas nós, principalmente quem trabalha no interior, e aí é até um manifesto da minha parte de dizer assim: nós que trabalhamos no interior fazemos um trabalho ainda muito braçal, porque temos que fazer tudo. Há também uma escassez de profissionais, é um mercado ainda pouco explorado, o mercado do marketing político, e ao mesmo tempo, por profissionais como nós, que somos aqui de Garanhuns, que somos do interior de Pernambuco, trabalhamos também com outras cidades em outras regiões, às vezes somos desacreditados só por sermos daqui. Sim. Às vezes vem um camarada com uma dificuldade logística maior, até com a capacidade profissional diferente da nossa, não vou dizer melhor nem pior, cada um trabalha da sua forma, mas que tem uma metodologia diferente da nossa, que talvez não seja adequada para aquele candidato, mas ele prefere o outro profissional porque ele é da capital, e nós acabamos sendo desvalorizados.
Então, essa função, a função de marqueteiro político, ela é a função mais delicada porque nós carregamos conosco grandes responsabilidades. Nós tomamos, muitas vezes, junto com os nossos clientes, com os nossos com aqueles que nos procuram, né, os nossos consultados, eles muitas vezes tomam decisões das quais nós precisamos participar, que são decisões duras, difíceis, ou mesmo que não sejam duras ou difíceis, mas que podem tomar um rumo, ter consequências muito graves, muito gravosas. Então, eh, eu diria que não é que é a mais difícil, mas é de fato a mais delicada e a que pode e a que pode ter consequências gigantes, tanto positivas quanto eventualmente negativas. Houve já algum candidato que você disse: "Não, essa mercadoria é muito ruim de ser vendida"? Sim, às vezes a gente, eh, recebe convite para trabalhar em determinadas campanhas, não só no público, mas também não só na comunicação política, não só com pessoas, mas também com alguns produtos que a gente olha, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem chulo para tu entender. Se eu fosse convidado para fazer uma campanha de uma marca de cigarro, eu jamais faria, porque eu não fumo. Então, se eu for convidado para fazer a campanha, ah, de de um de uma camisa do Flamengo, eu não faria, porque eu não sou flamenguista. Eu tô citando como exemplo, nenhuma aversão ao Flamengo, nem aos flamenguistas, mas para vocês entenderem que nós temos uma filosofia, uma cultura de trabalho que nós só vendemos aquilo em que nós acreditamos. E muitas vezes chegam para nós marcas, produtos, serviços, que nós nem conhecemos, mas a partir do momento que nós conhecemos, a gente começa ali uma conversa e dizemos: "Poxa, é possível, né, possível, vamos conversar, como é seu produto, como é seu trabalho, como é o seu estabelecimento, como é a sua marca, como é que funciona". E aí, eh, a partir do momento que a gente vai conhecendo, hoje a gente optou também, por exemplo, por não trabalharmos com, casas de aposta, não é? É um exemplo. Já recebemos propostas muito vantajosas financeiramente, inclusive, mas optamos por não trabalhar com esse tipo de conteúdo, porque eu nunca joguei, sabe, eu nunca joguei. Eu digo sempre que se eu apostar numa corrida de jumento, o jumento que eu apostar vira um cavalo para não poder nem participar, de tão agitado que então, eu nunca gostei de aposta, nunca gostei de jogo, eh, e não tenho o menor talento para isso. Tem gente que gosta, e que faça bom grado, que faça bom uso, né, que tenha um bom desempenho lá, mas no nosso caso, nós optamos por não fazer. Com políticos, já aconteceu também. Digamos assim, o indivíduo ele pertence a determinado partido. Então, se você não compactua com as ideias daquele partido, naturalmente você terá uma resistência maior em aceitar aquela proposta, é isso? Mais ou menos isso, mas assim, não por convicção pessoal, porque nós marqueteiros políticos, nós somos ao máximo isentos. Há colegas que escolhem um lado, ou seja, conheço colegas, inclusive reconhecidos nacionalmente, que só trabalham no campo da esquerda. Da mesma forma que eu conheço colegas que só trabalham no campo da direita, que se chegar um candidato de um partido, por exemplo, o PSB, o PDT, que são partidos de centro-esquerda, que não aceitariam fazer a campanha, porque só trabalham com partidos de centro, de direita ou de direita, entende? No nosso caso, nós não temos nós não fazemos essa distinção ideológica, mas, e aí é outra discussão, porque eu acho que hoje no país nós não temos tão clara, eleitoralmente falando, essa definição mais partidária. Já houve em algum tempo, mas hoje, há partidos que por hora votam nas pautas da esquerda e mudou o governo, começam a votar nas pautas da direita, enfim, são
hoje nós temos no Brasil muitos partidos camaleão que se adaptam à realidade, seja a realidade local, seja a realidade nacional, enfim. Então nós não temos nós não fazemos essa distinção partidária. É mais sobre as ideias do camarada mesmo. Às vezes, são ideias que entram em conflito com algum cliente nosso que já seja cliente, então eu prefiro assim, manter a lealdade. É uma coisa que, como você falou no início, nós prezamos muito pela gratidão e é uma palavra que eu acho que casa muito com gratidão, é lealdade. Então, a partir do momento que eu acredito no seu projeto, porque é impossível nós não nos envolvermos minimamente emocionalmente quando a gente está trabalhando com alguém, sabe, no nosso campo de atuação de comunicação política, a gente se envolve, e aí a partir do momento que criamos aquela relação profissional, vai se criando também a relação de lealdade, e aí se você decidir um dia ser candidato e eu fechar com você, for fazer sua campanha, a gente vai conversar muito, a gente vai tomar muito café, tomar muito livro, para a gente conversar, para eu lhe conhecer, extrair o melhor de você e apresentar para o público que você quer atingir, porque o povo vota em você. E aí, quando um camarada que chegar para lhe derrubar, ele vir atrás de mim, a gente pode nem ter mais contrato profissional, mas eu vou pensar 2 vezes antes de aceitar o convite do seu oponente. Impressionante, você tem muito repertório. E isso aqui não é só uma conversa qualquer, é uma aula. Eu aprendo muito te ouvindo. É mais sobre o indivíduo do que sobre o que ele representa. Quando você falou essa questão de aderir ou não à proposta de um determinado candidato. Eu tive uma experiência recente em um curso preparatório para concursos voltados às carreiras policiais. Eu desenvolvi um trabalho de mentoria voluntária. Nós vendíamos cursos. E o dono do curso um dia me disse: olha, Jefferson, o teu discurso ele não é compatível com o nosso plano de vendas, mas vende. E aí ele brincou: eu acho que vende porque você fala muitas verdades, e algumas inclusive seriam em tese verdades inconvenientes. Mas perceba, você está lidando com o sonho das pessoas. Então eu costumo dizer o seguinte: eu não venderia para um desconhecido um curso ou um sonho, a ideia de um sonho que eu não venderia para o meu irmão, por exemplo. Eu lembro que quando o meu irmão começou a cogitar ingressar para a instituição que hoje faço parte, eu desencorajei e fiquei feliz por isso. Entenda, eu costumo dizer que o militarismo é um sistema de gestão necessário para o controle de grandes tropas, e eu não estou defendendo que ele precisa ser extinto. O que eu estou dizendo é que ele precisa passar por modificações porque ele é muito arcaico. Mas quando eu trazia essas informações nas conversas com os potenciais alunos que se tornariam futuros policiais, enfim, eu via que eu falava a realidade, então gerava o que você chamou de conexão. Perfeito. Então é o mínimo de coerência. Por exemplo, quando eu faço propaganda da Comando Rastreamento, que é a empresa também que a gente faz parte, o meu carro tem um sistema de rastreamento da Comando. Eu já realizei buscas com a tecnologia da Comando, buscas bem-sucedidas. Então, quando você consegue transmitir para o cliente a veracidade daquilo que você fala, o cliente sente lá do outro lado. A pessoa que está te ouvindo, ela consegue sentir. E é isso que faz total diferença. Eu só vendo porque eu uso, eu só propago o serviço que eu também já desfrutei. E eu acredito, sinceramente, que o sucesso da tua condição de comunicador tem relação direta com isso. Agora, já aconteceu de você suportar uma acusação injusta do tipo: a minha campanha política foi mal sucedida porque a sua comunicação falhou. E eu vou ser mais claro, houve aqui uma situação de um candidato, não vou falar o nome, obviamente, e ele não conseguiu concatenar as ideias. Um vídeo de 1 minuto, com várias edições, nós tivemos dificuldade de montar o vídeo, que é o discurso dele. E eu percebi que ele era uma pessoa muito boa e bem intencionada, mas diante de uma câmera ele travava. E ele esperava que eu fizesse o trabalho dele. Ele dizia: não, não tem como, você fala, a gente edita, monta aqui o vídeo e a gente publica. Mas ele tinha esse tipo. Então já aconteceu de alguém te acusar injustamente, olha, enfim, pelo fiasco de uma campanha política também. Já sim, a gente já viveu algumas experiências de derrota que foram
muito ensinadoras. Numa campanha não tão recente, numa cidade lá na China, a gente a gente, eh perdeu a eleição, uma eleição muito promissora, eh, um sentimento, assim, um poder de mobilização muito grande, porque numa campanha eleitoral, quando você começa a campanha, a gente traz muito o que Maquiavel dizia, né, do príncipe ele ser amado ou ser temido, Sim. e e às vezes tem gente que vai para uma campanha eleitoral balançar a bandeira, o militante, o eleitor militante, ele vai balançar a bandeira muito mais por medo, e aí medo de perder o emprego, medo de faltar o remédio, A depender da cidade de levar uma surra. de levar uma pizza. Enfim, são muitos motivos, mas um dos principais é o medo. Só que esse eleitor, esse militante que vai para a rua por medo, ele não tem o mesmo peso daquele que vai por paixão, que vai por amor. Então, a gente, fez uma campanha belíssima, onde as pessoas iam por amor mesmo. Iam por amor e por medo, mas era o medo do oponente ganhar. Mas era uma campanha de reeleição? Era não. Era uma campanha de sucessão, mas eu era oposição. Ah, entendi, entendi. E aí, o que é que aconteceu? A eleição foi decidida, no nos últimos dias, e a diferença foi muito pouca, muito pequena. Aí depois, eh, nos julgaram dizendo que a campanha havia fracassado por culpa nossa. Mas veja, comunicação, e eu digo sempre, a comunicação ela é um elo muito importante que liga o político da população, mas a conexão, nós da comunicação temos o desafio e a missão de ajudar ela a acontecer, catalisar, mas como no caso do colega que você falou, quando não há algo que conecte de verdade, ou seja, eu costumo fazer o seguinte exercício com os candidatos: pense nesse vídeo, nesse discurso, nessa sua postura quando você encontra o povo lá em 1998 ou 96, que foi campanha de campanha local. Vamos lá, 96. Leve sua campanha para lá, quando a gente não tinha Instagram, quando a gente não tinha WhatsApp, quando a gente tinha uma propaganda eleitoral gratuita na TV muito precária, a gente usava só o rádio e uns discursos de palanque, era adesivo, era boné, camiseta, era a propaganda eleitoral da época. Leve esse seu discurso, leve essa sua peça publicitária para lá e me diga se isso convenceria o povo. Se convencesse lá, convence hoje. Então, naquela época, os políticos precisavam ser pessoas conhecidas na cidade. Dificilmente uma pessoa que não fosse nada conhecida, ou seja, se não fosse um comerciante, um médico, um filho de um político, um neto de um político, uma pessoa que o nome dela rodasse nas rodas de conversa do município ou mesmo do estado, essa pessoa dificilmente lograria êxito na eleição. E é por isso, minha gente, que é por isso que no Brasil o sistema ele acabou se tornando tão seletivo economicamente e hereditariamente. Por quê? Porque naquela época nós não tínhamos a democratização dos meios de comunicação que nós temos hoje. Mas voltando para a nossa campanha, eles quiseram dizer que foi somente a comunicação que foi a culpada pela derrota. Mas eu digo sempre, vocês têm que entender
que numa campanha para prefeito, numa campanha para governador, numa campanha para senador, numa campanha para presidente da República, só ganha um. E aí eu posso ter duas campanhas belíssimas, mas só um vai ganhar. Até se der empate, o mais velho leva, não é assim? Exatamente. Então, É lei. então só ganha um. Não é que a nossa campanha foi feia, não é que a nossa comunicação foi. Talvez a nossa comunicação. Talvez não. Nessa campanha especificamente, eu tenho. Se a gente fizer uma comparação, colocar aqui os marqueteiros políticos mais capazes e notáveis desse país, e a gente apresentar as duas campanhas, a que eu fiz, a que o meu adversário fez, a minha, no quesito comunicação, foi melhor. Agora, talvez no quesito articulação política, no quesito mobilização política, no quesito organização, no quesito aportes financeiros, talvez a nossa tenha perdido. Então, chegamos muito perto de ganhar, mas não ganhamos, e eu acredito muito que nessa campanha específica não foi a comunicação. Da mesma forma como já teve outras que o camarada chegou e disse: "A gente só ganhou porque, né, fizemos uma comunicação bem feita, alinhada, porque construímos os roteiros da forma correta, criamos a narrativa correta e a apresentamos da forma correta, porque você conseguiu alinhar bem os discursos do candidato dentro daquilo que o povo de fato queria ouvir, de uma forma que ele conseguisse comunicar bem, porque tem muito disso, né? Às vezes é um candidato que tem capacidade de comunicação, capacidade de oratória limitada, e aí a gente precisa adaptar, né, o nosso discurso, a nossa narrativa àquela realidade. E até complementar o que falta a ele, né? Perfeito. Que o que eu observo muito também é o seguinte: a campanha ela tem maiores chances de lograr êxito quando a escolha do candidato ela é acertada. Porque, devido a determinadas circunstâncias, às vezes o candidato escolhido daquele grupo político não é o mais viável. Porque, como você falou, eu vou oferecer esse produto para quem? Qual é o público? Qual é a massa? Onde é que está o diferencial do eleitorado aqui, né? E aí, por razões diversas, às vezes é o filho do ex-prefeito, né? Que é muito comum essa coisa da hereditariedade política, que é na nossa região Nordeste principalmente. E aí faz a escolha equivocada e depois é mais fácil, né, imputar a culpa à comunicação da campanha. O carisma das pessoas que estão ali ao lado do postulante ao cargo público também faz muita diferença. Com a internet, as redes sociais, principalmente Instagram, TikTok, essa coisa da democratização, da transmissão da mensagem do político. E aí eu vou apelar para que você faça uma avaliação crítica, tá? Nós sabemos que a campanha, legalmente falando, não começou ainda, que são 3 meses ali antes das eleições, mas de fato já começou. De direito não, mas de fato já começou. E hoje aqui para Pernambuco, nós temos a Raquel disputando a reeleição e nós temos o João Campos. Enfim, do Eduardo, ex-prefeito do Recife. No seu ponto de vista, qual é o marketing mais bem feito hoje? A comunicação. Olha, nós temos 2 craques da comunicação. Recentemente, nós tivemos em Brasília, participando do Reboot. O Reboot é um seminário de comunicação política que reúne alguns dos maiores marqueteiros do nosso país. Alguns que já fizeram histórias, como João Santana, que já venceu 7 campanhas eleitorais, fora as campanhas para governador, para cargos do legislativo. Ele venceu 7 para presidente, sendo 3 no Brasil e outras 4 pelo mundo afora. E aí tá João Santana, mas tá também, por exemplo, Caroline Maria, que é uma sumidade, ela, para que as pessoas consigam entender melhor, ela é quem fez e faz as redes sociais do ex-presidente Temer. Então, é um talento da comunicação política, mas é um talento bem da nossa contemporaneidade. E aí, lá, todo mundo vinha conversar com a gente. Eu, Tati Salustiano é uma colega daqui que mora no Recife, da agência Newcom.
as pessoas vinham nos interpelar, nos questionar quem é que a gente achava que ganhava a eleição. Mas para vocês entenderem que hoje Pernambuco é uma referência na comunicação política no Brasil, né? Lá em Brasília, todo mundo, quase todos os palestrantes que subiam, falavam sobre a eleição em Pernambuco, porque de fato é uma eleição muito indefinida, porque nós temos duas comunicações muito bem feitas. João saiu na frente em disparada, né, ali da metade para o final do primeiro mandato dele, não tinha para ninguém. No Brasil, era sem dúvida o dos maiores comunicadores políticos, né, um dos maiores populares do meio político, ladeado por outros como Rodrigo Manga, de Sorocaba, como Alisson Bezerra, de Mossoró, como Topázio Neto, de Florianópolis, o Nicolas, que é deputado federal, e tantos outros. O Boulos também fazia uma comunicação muito bacana lá em São Paulo. Então, nós tínhamos alguns nomes que se destacavam no Brasil, mas Pernambuco tinha João Campos como referência. Raquel, né, da metade do mandato dela para cá, ela precisou realinhar, porque senão, de fato, ia ter uma distância muito grande do digital, e eu diria hoje ela conseguiu, né, se alinhar, se equiparar na parte de comunicação com a comunicação do João. Então, hoje, os dois pré-candidatos ao governo de Pernambuco, tanto o João quanto a Raquel, os dois que se destacam mais. A gente tem Ivan Moraes do PSOL, que é também pré-candidato, e, e eu tenho certeza que nós vamos ter uma campanha muito bonita, com peças muito bonitas, mas também digo à população que se prepare, porque a campanha negativa também vai ser pesada aqui no estado, tanto de um lado como do outro. Então, tanto o João vai começar a mostrar os defeitos de Raquel, quanto Raquel vai querer mostrar os defeitos de João, e as militâncias digitais ao redor dos dois vão também pegar pesado. Isso aí a gente não tem dúvida, né, que a partir de agora os dois vão querer também destruir, até porque em toda campanha eleitoral você sabe que há a campanha bonita, a campanha oficial, a campanha positiva, como há também a campanha extraoficial, que é a negativa. Então, a gente vai ter uma briga bonita aqui, eleitoralmente falando. Se você me perguntar hoje, eu prefiro não opinar, mas apesar de ter a minha opinião, né, pessoal em relação à campanha daqui, mas hoje eu acredito que a minha opinião pessoal ela é volátil ainda hoje. Por quê? Porque nós estamos há muito tempo, muita coisa vai acontecer ainda, sabe? O João renunciou à prefeitura agora recentemente e agora ele vai começar a rodar o estado. A Raquel está com um montante de investimento, com uma base política muito grande, né, de prefeitos, vereadores, deputados, enfim. Ela construiu também essa base política, mas, por outro lado, o João Campos é um popstar, traz a figura do pai, traz a figura do bisavô como escudos da sua campanha, está sempre relembrando. As campanhas do PSB, historicamente, elas pegam muito na parte emotiva, sabe, no bairrismo do Pernambuco. Mas a Raquel também está trazendo isso, é tanto que o principal símbolo da campanha dela é a bandeira do estado de Pernambuco, né? Mas João, nas suas peças, traz os nossos ritmos, traz a própria literatura de cordel, então vai ser Ambos tentam se apropriar da bandeira de Pernambuco também, vai o que já aconteceu a nível nacional. perfeito, vai ser bonito, assim, eu digo sempre que quando a gente faz esse olhar desapaixonado, vai ser bonito. Agora, a minha convicção pessoal, né, você no off aqui, se me perguntar, eu vou lhe dizer Daqui a que pouco eu vou te dar uma cachaça dessa amizade temperada, aí você solta. é de leal. A gente inveja. Minha esposa tem uma opinião, eu tenho outra, enfim, mas assim, tudo pode acontecer na eleição de Pernambuco, inclusive nada. Qualquer guru que chegar hoje e disser com convicção que um ou outro vai ganhar, ele está fazendo uma narrativa apaixonada, viu? Porque o mais apaixonado e fiel Raquelzeiro
diz que ela ganha fielmente, mas lá no fundo ele sabe que é uma eleição muito difícil para ela. Do mesmo jeito, para João, o Joãozeiro mais fiel, mais apaixonado, mais convicto, diz com todas as letras que João ganha, mas no fundo ele sabe que é uma eleição muito difícil para ele também. Então, a gente tem aí um cenário totalmente indefinido por hora, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Lembrei agora do que dizia o Voltaire, né? Concordamos que podemos discordar, isso não muda o rumo da nossa conversa, no sentido de permitir que ela continue sendo respeitosa. Eu, obviamente, tenho que ter muito cuidado com o que falo aqui também. Perfeito. E eu converso com muitas pessoas, inclusive enxergo a política com muita maturidade, de forma muito racional. Então eu costumo conversar com pessoas dos dois grupos. E perceba que eu não estou me inserindo em nenhum dos dois, né? E ouvi de um correligionário de João Campos que se a campanha dele não for bem sucedida, isso pode ter relação com a composição da chapa. No meio da nossa conversa, você citou o PSB, dando um exemplo, que era um partido de centro-esquerda. E essa é a visão que o PSB prega. Mas com a composição da chapa para o governo de Pernambuco, ficou uma chapa muito lulista, o que leva a crer, enfim, que boa parte do eleitorado pernambucano também perceberá isso. E nós tivemos pelo menos, salvo engano, 2 milhões de eleitores que votaram na direita nas eleições passadas. Então, aparentemente, ele negligenciou também esses eleitores. E, por outro lado, a gente tem o Gilson Machado, esse impasse. Temos o Anderson, que foi prefeito de Jabotão, que vai ser candidato a Senado e provavelmente vai pedir voto para Raquel Lira. Mas, resumindo, esse, que é um apoiador declarado do João, disse que o fiasco da campanha dele se acontecer em função da composição da chapa e não da comunicação, porque ele defende que a comunicação é excepcional. E eu acredito que ambos concordamos, e você falou sobre isso também, que eles fazem um espetáculo na comunicação política. E já no que diz respeito a Raquel, pessoas ligadas a ela também, apoiadores do projeto de poder político da Raquel Lira, de que se ela perder a eleição é porque ela não é tão carismática quanto o João, e ela é gestora, não é política, ou seja, quer governar sozinha. Então perceba, quando a gente vai colocar os prós e os contras de ambos, até nisso a balança fica muito equilibrada. Então realmente é uma eleição muito difícil. Mas eu volto ao poder da comunicação. Eu ainda acredito que quem vai decidir a eleição, aliás, a eleição vai ser decidida através da comunicação, principalmente nas plataformas digitais. A eleição oficial, a campanha oficial e a campanha underground também, que é aquela que acontece com as fake news, com o advento da inteligência artificial. Mas eu queria que a gente já está caminhando para o fim do episódio. Comunicação, política e tecnologia. A interferência da inteligência artificial nessa campanha que está se avizinhando agora. Qual a tua avaliação sobre isso? Olha, a resolução do TSE esse ano, ela é muito enfática em relação ao uso de inteligência artificial. Primeiro que todas as peças que tiverem inteligência artificial, elas precisarão ser tarjadas, então os candidatos precisarão deixar claro que usaram o mínimo que usarem de inteligência artificial, sabe? O mínimo que usar, tem que avisar. Sem falar que 48 horas antes da eleição, fica terminantemente proibido o uso de qualquer peça, da veiculação de qualquer peça, utilizando inteligência artificial. O que a gente tem mais medo, Jefferson, é do tal do deepfake. Sim. Só que isso é a cereja do bolo. Isso é só é só o que a gente vê na mesa. O mais perigoso está embaixo da mesa, que é a automação de sistemas, né, de identificação de eleitores, de perfis eleitorais dentro dos algoritmos das plataformas digitais e da distribuição massiva de informações falsas. Isso é muito perigoso. Agora, positivamente, a inteligência artificial hoje permite que as campanhas elas possam monitorar os seus eleitores, a evolução da campanha ou a involução, o andamento das campanhas, e isso, principalmente as campanhas majoritárias, as campanhas que são mais
favorecidas financeiramente, claro, hoje, através do fundo eleitoral, as campanhas eleitorais têm acesso a um montante interessante de recursos financeiros durante o seu andamento, portanto, eu acredito que todo mundo vai usar a inteligência artificial, mas esqueça o deepfake, porque a inteligência artificial ela vai contribuir muito mais para isso. Claro, os nossos órgãos institucionais, como o TSE, os tribunais regionais eleitorais, as polícias, os cartórios eleitorais, todos estes, veículos de imprensa, o Ministério Público, né, o Poder Judiciário, todos eles vão poder também fazer uso de inteligências artificiais que ajudem na fiscalização e no combate dos crimes eleitorais, das propagandas irregulares, né, e até no uso desregulado de outras inteligências artificiais por parte dos candidatos e dos partidos. Então, a gente tem uma campanha totalmente atípica, porque diferente de 2022, né, que foi uma campanha nacional onde se utilizou bastante a inteligência artificial, mas ela ainda não estava tão disseminada, não estava tão acessível para a população como está hoje. A gente esse ano vai ter uma lapa de desafio, porque a inteligência artificial está aí, ninguém pode negar, não tem como voltar atrás mais. A gente vai ver o que é que vai acontecer, mas eu acredito que nós não vamos ter grandes contratempos por conta de inteligência artificial, não. Os contratempos que nós tivermos vai ser por conta de inteligência humana mesmo, por conta da falta dela, né? Excelente. O Elvis, ele também é advogado, tá? Inclusive, o advogado de OAB ativa, já participou de inúmeros litígios, intermediou muitos conflitos de interesse. Enfim, como eu disse no início do episódio, ele é um cara extremamente versátil. E eu brinco até, eu estava conversando com o Paulista, que é o meu irmão que está ali atrás das câmeras, que você tem a característica também do ator, da capacidade de se adaptar, e isso é muito louvável, né? Porque esse talvez seja, assim, o principal dos diferenciais, associar o conhecimento jurídico, o repertório em termos de vocabulário, a questão do networking também, você é prova viva de que a qualidade dos relacionamentos define a qualidade das oportunidades, que também define o nosso crescimento. Você cresceu tanto também em função dos relacionamentos. Aquela história de quem melhor se comunica, melhor se posiciona, e quem melhor se posiciona, melhor vende. E o mínimo de coerência entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. E eu percebo muito isso também. Aqui, sentada ao lado da mesa de som, também está a Natália, né? E essa condição de marido, de casal, essa unicidade de interesse, o fato dela estar aqui, poderia estar em casa descansando. Então, fiquei muito feliz em te receber, tá? Tenho certeza que o Paulista também. E a nossa conversa, ela ainda não terminou, tá? Nós vamos concluir esse episódio aqui. Eu vou te pedir também para fazer um cordel, tá? E já vamos marcar um segundo episódio com a participação da Natália, tá? Então, fique à vontade, doutor Elvis Amâncio, cordelista Elvis Amâncio, publicitário Elvis Amâncio, marqueteiro Elvis Amâncio, para usar aí o cordel do Fala Guará Podcast. Eu vou agradecer mais uma vez pela oportunidade, dizer que é para mim uma alegria estar aqui com minha esposa. Tenho certeza que esse episódio que a gente for fazer, qual ela vai participar, vai ser muito mais produtivo do que este que nós estamos finalizando agora, porque ela, diferente de mim, é uma mulher inteligentíssima e que eu tenho certeza que vai contribuir infinitamente para o nosso crescimento pessoal. Então, vai ser um prazer a gente voltar aqui e estar ao lado dela também aqui na mesa do Fala Guará. Vai ser muito. Rapaz, poesia, eu quando vinha para cá, eu já imaginava que você ia me pedir, e eu lembrei-me de uma poesia de um poeta popular chamado de Zé Cardoso. Ele numa ele era repentista e numa cantoria um dia ele recebeu uma provocação do camarada que disse que ele era analfabeto.
né? Porque o camarada que estava lá contra ele, o oponente dele, no verso, era doutor, tinha uma formação superior. E aí Zé Cardoso rebateu dizendo: aprendi a cantar sem professor, com a graça de Deus eu sou completo. Você vem me chamar de analfabeto, exibido o diploma de doutor. No congresso que eu for competidor, vou ganhar de você de 10-0. Ser doutor, seu doutor, eu vou ser muito sincero. Se eu deixar de cantar, não sou feliz. Ser poeta eu sou porque Deus quis, e ser doutor não sou porque quero. Genial, genial. E eu tenho uma poesia que eu gosto muito de declamar. É uma poesia antiga minha. Interessante que as poesias mais recentes eu escrevo, mas raramente decoro, porque não as declamo com tanta frequência. As mais antigas eu declamava sempre, porque na época eu era muito convidado para fazer declamação, e aí eu decorava as poesias, mas essa daqui é uma das que eu tenho decorado e que eu gosto muito porque é uma realidade na nossa vida, principalmente o mote dela, que na vida nada é em vão, tudo vem para ensinar. Uma vez, uma pessoa me deu esse mote e eu fiz uma poesia em cima disso, né? Na vida da gente, nada é em vão, é a verdade, né? Tudo vem para ensinar. Quando a gente perde, a gente ganha. Quando a gente ganha, a gente ganha. Quando a gente perde, a gente aprende, e, portanto, a gente ganha. E eu disse: se um dia eu levar um tapa, também aprendo a bater. E se alguém se perder, aprende a usar um mapa. Um bispo aprende a ser papa para a igreja pastorear. Um homem aprende a trabalhar quando passa uma precisão. Na vida, nada é em vão, tudo vem para ensinar. A gente sofre na escola, mas aprende a escrever. Tem quem treine para valer, para aprender a jogar bola. Outros fazem com a viola, em versos sempre a rimar, cantando sem destoar, de um problema, uma solução. Na vida, nada é em vão, tudo vem para ensinar. Talvez você se questione o porquê do sofrimento e nos difíceis momentos você também se impressione. Na ponta do microfone, hoje eu quero lhes falar. Não fique a se perguntar, viva sem preocupação, porque na vida nada é em vão, tudo vem para ensinar. Existe até um ditado que se eu levo uma topada, mesmo com a dor desgramada, para frente eu sou empurrado. A intenção do proseado é apenas nos ensinar a quando perder, ganhar. Ele é uma lição de que na vida nada é em vão, tudo vem para ensinar. Genial. Muito bom, excelente, excelente. Mas eu vou aceitar o desafio e fazer um por Fala Guará, né? Nesta noite fria e quente, do jeito da cachaça que eu vou tomar, eu tenho o grande prazer de aqui sentado estar ao lado de Jefferson e Paulista no podcast Fala Guará. Muito bom. Senhoras e senhores, estamos finalizando mais um episódio aqui no Fala Guará Podcast. Hoje um dia muito diferente, né? Uma conversa que fluiu muito bem, uma verdadeira aula, na verdade. Então, por favor, se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhe esse episódio. Não basta só se inscrever não, tá? Compartilha, que eu tenho certeza que esse episódio vai agregar muito na vida de muita gente. Então, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. Que Deus os abençoe. Mais uma vez, Elvis, muito obrigado, tá, por ter aceito o convite. Eu que agradeço e fico muito feliz mais uma vez por ter sido convidado, né? É uma honra para mim estar aqui conversando com você e com o seu seleto e qualificadíssimo público. Tenho certeza que vai estar sempre aqui com você, não tenho dúvida, pela qualidade não só das entrevistas, mas também pela qualidade do entrevistador, pela qualidade do material que vocês colocam no ar. No caso de hoje, o entrevistado não, mas nos meus predecessores, também pela qualidade dos entrevistados. Que é isso. A gente que agradece demais pela consideração, pelo respeito, pela confiança. Enfim, se inscreve no canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo e segue o Elvis Amâncio também lá no Instagram, tá? Como é que tá lá no Instagram? @Elvis Amâncio com 2 Os no final. Elvis Amâncio com 2 Os no final. Um grande abraço, que Deus te abençoe, tá? Se cuida.